Bom, vamos começar a nossa conversa de hoje. O tema é algo que muitos cristãos, especialmente os católicos, estão vivendo agora: a Quaresma. É um tempo singular no calendário litúrgico, né? Uma atmosfera de olhar para dentro, de buscar o crescimento espiritual. Exatamente. A Quaresma, como muitos sabem, é tradicionalmente esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, a celebração central da fé cristã. E para vivê-la de forma plena, existem três práticas espirituais que ganham destaque: jejum, oração e esmola. E como você bem disse, elas não são apenas obrigações religiosas para cumprir. São ferramentas poderosíssimas de transformação pessoal, um caminho para se conectar mais profundamente com Deus e com o próximo. E essa é justamente a nossa missão hoje: desvendar o significado dessas três práticas e explorar como podemos aplicá-las de maneira relevante e autêntica às nossas vidas hoje. Vamos começar então pelo jejum. Tradicionalmente, a primeira coisa que vem à mente é a abstinência de alimentos. Essa é a imagem clássica. Mas o interessante é como essa prática pode se expandir para além daquilo que comemos. Totalmente. Podemos pensar no jejum de vícios como o álcool, tabaco ou outras dependências. Mas existe também a ideia do jejum do egoísmo, que nos impulsiona a cultivar a generosidade, o perdão e a disposição para servir ao próximo. É buscar ativamente ser menos egocêntrico. E essa ideia do jejum do egoísmo me leva a pensar também na nossa relação com o consumo, que é um jejum do consumismo. Ao gente rever nossos hábitos, buscar um estilo de vida mais simples, mais sustentável. Inclusive, algumas pessoas falam até em jejum ecológico, que dialoga com a preocupação do Papa Francisco na Laudato Si, sua carta sobre o cuidado da casa comum. É um ângulo bem relevante e podemos ir além. Jejum do uso excessivo das redes sociais, das distrações digitais, do excesso de telas. Imagine o espaço que a gente cria na vida reduzindo o tempo de tela. Em um espaço para o que realmente importa. E que dá um desafio ainda mais sutil, o jejum de palavras negativas, críticas, fofocas, julgamentos. A gente pode escolher conscientemente falar de comunicação não violenta e empatia nas nossas interações. A essência do jejum, em todas essas formas, é o domínio próprio. É reconhecer que não somos apenas movidos pelos nossos impulsos e desejos imediatos. É uma forma de purificar o coração e, no fundo, reconhecer a nossa dependência de algo maior que nós mesmos, de Deus. Como diz a Escritura, nem só de pão viverá o homem. E tem também a dimensão da solidariedade, né? Ao experimentar alguma forma de privação, mesmo que pequena, a gente se torna mais sensível à realidade de quem vive em constante privação, enfrentando a pobreza e a fome. Exato. O jejum nos conecta com a experiência do outro. E diante de tudo isso, a pergunta que fica para você que está nos ouvindo é: o que podemos abrir mão intencionalmente nesse tempo para nos aproximarmos de Deus e experimentarmos uma maior liberdade interior? Uma ótima pergunta para começarmos essa parte da nossa jornada. E depois do jejum, temos a oração. A oração é considerado o próprio coração da vida cristã. É o elo vital que fortalece a nossa relação com Deus. E a Quaresma é um tempo especialmente propício para aprofundarmos essa prática, tanto pessoalmente quanto em comunidade. E que formas de oração são particularmente incentivadas durante esse período quaresmal? A Igreja nos oferece um leque de possibilidades. Uma delas é a Lectio Divina, que é uma forma de leitura orante da Bíblia, meditando e contemplando a palavra de Deus. Não é apenas ler para se informar, mas deixar o texto falar conosco. Deixar a palavra ressoar dentro da gente. Isso. E também a oração pessoal, silenciosa. Um momento de diálogo íntimo, de coração a coração com Deus. Podemos praticar a Via Sacra, o caminho da cruz, que é uma meditação orante sobre a paixão de Jesus. Envolve meditar em momentos específicos do seu caminho até a crucificação. Uma profunda meditação sobre o sacrifício de Cristo. Sim. E temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, estar em presença de Jesus Eucarístico. A reza do Rosário, essa bela oração mariana, também é muito recomendada. E não podemos nos esquecer da oração pelos pobres e sofredores, intercedendo por aqueles que mais precisam. E em um contexto comunitário. Temos a Liturgia das Horas, que é a oração oficial da Igreja, uma forma de santificar os diferentes momentos do dia através de salmos, leituras e orações. As celebrações litúrgicas durante a Quaresma também são momentos fortes de oração comunitária. É importante lembrar que a profundidade e a sinceridade da nossa oração importam mais do que a quantidade de palavras que dizemos. Exatamente, qualidade acima de quantidade. E para que a oração seja realmente um encontro com Deus, é fundamental cultivar o silêncio interior, aquietar as distrações para que possamos ouvir essa voz suave de Deus no nosso coração. Às vezes, o simples sentar em silêncio pode ser uma forma poderosa de oração. E assim como no jejum, fica a reflexão. Como podemos cultivar uma vida de oração mais profunda e sincera durante essa Quaresma? Quais momentos ou métodos específicos podemos tentar incorporar? Pergunta crucial para nortear a nossa prática. E chegamos então à terceira prática fundamental. A esmola. A esmola
muitas vezes vista apenas como doação de dinheiro, tem um significado muito mais amplo. Não. Com certeza. A esmola é, antes de tudo, uma expressão do amor ao próximo. É um chamado a partilhar não só os bens materiais, mas também quem nós somos. É reconhecer a dignidade inerente a cada pessoa. Quais são as diferentes dimensões dessa partilha? Podemos pensar na dimensão material, que envolve a ajuda financeira e a doação de bens para quem precisa. Mas existe também a dimensão afetiva, que se traduz em dar atenção e cuidado para aqueles que se sentem sozinhos, marginalizados. Uma simples visita, um ouvido atento, pode ser uma poderosa esmola. O gesto de acolhimento e compaixão. Exatamente. E temos a dimensão do tempo, dedicar nosso tempo para ouvir, visitar, servir os pobres. E também a dimensão espiritual, que consiste em rezar por aqueles que precisam, oferecer palavras de esperança e encorajamento. E que exemplos concretos de atos de caridade podemos praticar durante a Quaresma? As possibilidades são vastas. Podemos doar alimentos e roupas para famílias necessitadas, visitar doentes em hospitais, idosos em asilos e até mesmo pessoas que estão encarceradas. O voluntariado em projetos sociais e pastorais é uma forma muito concreta de praticar a esmola. É colocar a mão na massa. E atos de reconciliação se encaixam aqui. Sem dúvida. Perdoar e pedir perdão são atos poderosos de caridade espiritual. E não podemos nos esquecer do nosso engajamento em causas sociais, como as promovidas pela campanha da Fraternidade, que nos convidam a refletir sobre temas sociais importantes e agir. Isso conecta a esmola com um sentido mais amplo de justiça social. A esmola, nessa perspectiva mais ampla, se conecta com a ideia de justiça social e de solidariedade com os mais vulneráveis, como o Papa Francisco nos recorda na Evangelii Gaudium, sua exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Sim, a fé genuína nos impulsiona para um compromisso com os pobres. E diante dessa riqueza de possibilidades, a pergunta que fica é: de que formas concretas e generosas podemos praticar a esmola nesta Quaresma? Em que ações específicas podemos nos comprometer? Uma reflexão que nos chama à ação, de fato. E é importante lembrar que essas três práticas, jejum, oração e esmola, não são ações isoladas. Elas estão interligadas, formam um caminho unificado de conversão integral. Elas se complementam. Exatamente. Cada prática apoia e complementa as outras. O jejum purifica o coração, nos ajuda a vencer o egoísmo, os nossos próprios desejos, para que possamos nos voltar para o outro. A oração fortalece a nossa fé e nos aproxima de Deus, nos dando inspiração e força para agir. E a esmola nos abre para o amor ao próximo, nos torna mais generosos e compassivos. São João Crisóstomo tem uma frase bem forte sobre essa unidade, não é? Sim, ele diz: de nada adianta jejuar se não ajudares o pobre. A pessoa que jejua e não dá esmola é como uma árvore sem frutos. Uma imagem que nos mostra a importância da conexão entre a renúncia pessoal e o amor ao próximo. São duas faces da mesma moeda. A Quaresma se revela, então, como um tempo de grande oportunidade, um tempo de graça, onde esses exercícios espirituais são instrumentos poderosos para a nossa santificação. A praticar o jejum, a oração e a esmola de forma autêntica e sincera, nós crescemos na fé e nos preparamos para celebrar a ressurreição de Cristo com um coração verdadeiramente renovado. É deixar que esse tempo nos transforme de dentro para fora. E para finalizarmos essa nossa conversa de hoje, fica a reflexão para você que nos ouve. Como podemos deixar que essas práticas quaresmais cultivem uma transformação duradoura em nossas vidas, que se estenda para além desse tempo específico? Como levar esses aprendizados adiante? É um convite para que a Quaresma não seja apenas um parêntese em nossas vidas, mas um trampolim para uma transformação mais profunda e contínua. Não são apenas coisas para fazer por 40 dias e depois esquecer. Sem dúvida, algo para continuarmos meditando. A Quaresma nos oferece uma oportunidade única de renovação e crescimento espiritual. E nós adoraríamos ouvir suas reflexões. Deixe seu like e comentário neste vídeo e nos conte o que te tocou nessa conversa. Para resumirmos rapidamente os pontos principais que exploramos hoje, a Quaresma é um tempo de conversão que se concretiza através das práticas interligadas do jejum, que envolve renúncia, e busca pela liberdade interior da oração, que aprofunda nosso relacionamento com Deus, e da esmola, que expressa nosso amor concreto ao próximo. Esses exercícios, quando praticados com sinceridade e propósito, nos preparam para a alegria da Páscoa e promovem um crescimento espiritual capaz de transformar nossas vidas de forma profunda e duradoura. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa e até a próxima.